Já parou para pensar como seria morar numa cidade inteira que cabe dentro de um único e gigantesco prédio? Um lugar onde tudo o que se precisa, casa, trabalho, lazer, estaria uma simples viagem de elevador? Essa é a grande promessa da arcologia. Uma ideia que a gente vê muito na ficção científica, mas que, olha só, tem raízes bem profundas num conceito arquitetônico real e muito sério. Bom, para começar, vamos dar uma mergulhada em como a ficção científica imaginou essas cidades verticais. Dos paraísos utópicos até as prisões distópicas, a cultura pop já nos deu visões espetaculares e, convenhamos, às vezes bem assustadoras, de como seria a vida dentro de uma arcologia. Essa citação do livro do Silverberg vai direto na veia. Pensa só no que isso significa. Um mundo tão fechado em si mesmo que a simples ideia de sair, de ir para o lado de fora, se torna um tabu, quase um sinal de insanidade. É uma visão muito poderosa de como uma estrutura dessas poderia moldar a nossa própria mente. E a gente vê isso em vários lugares, né? Das mega cidades verticais de Cyberpunk 2077 às favelas gigantescas de Dredd, a ficção explora um ponto em comum. Quando se coloca milhares e milhares de pessoas num único prédio, se cria um universo à parte, com regras próprias, hierarquias e, claro, muitos conflitos. Ok, tudo isso parece coisa de filme, né? Pura ficção. Mas e se a ideia de construir essas mega estruturas não for só um delírio de roteirista? A real é que a história por trás disso pode surpreender. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante de verdade. Essa ideia de cidade e edifício tem um nome e foi proposta por arquitetos muito sérios. Não é só ficção, é um conceito chamado arcologia. O nome, na verdade, já entrega tudo. É a fusão de arquitetura com ecologia. A sacada aqui não era só construir para cima por construir, mas criar um habitat que vivesse em harmonia com o planeta, em vez de só consumir os recursos dele. Então, o objetivo final é super ambicioso: criar cidades densas que praticamente cuidem de si mesmas, gerando a própria energia, a própria comida e, ao mesmo tempo, combatendo aquele problema da expansão urbana descontrolada, que vai comendo os nossos recursos naturais. É uma solução radical para um problema que só cresce. Mas beleza, quem foram os sonhadores por trás dessa ideia tão radical? Embora o Paulo Soleri tenha sido quem popularizou o termo, a sementinha da arcologia foi plantada bem antes, por outros arquitetos visionários que ousaram repensar o que era uma cidade. Aqui a gente vê uma evolução muito clara no pensamento. Começa com a visão de Frank Lloyd Wright, super espalhada, dependente de carros. Aí passa pela cidade dentro de uma cúpula do Fuller e finalmente chega nas estruturas verticais e super densas do Soleri. A cidade foi de se espalhar para os lados para começar a crescer para cima. E o objetivo não era só arquitetônico, era social. Essas visões queriam, na verdade, repensar a vida urbana, trocar o desperdício e o isolamento dos subúrbios por um futuro mais focado na comunidade e na sustentabilidade. Só que existe uma diferença gigantesca entre sonhar com essas cidades e realmente construí-las. E é nesse abismo entre a visão no papel e a realidade que a maioria desses projetos grandiosos acaba tropeçando. Esse slide aqui praticamente resume o problema. A visão é de uma utopia verde, autossuficiente. A realidade? Custos que vão para a estratosfera, desafios de engenharia quase impossíveis e a dura verdade de que a autossuficiência total, pelo menos por enquanto, é um mito. Claro, existem algumas tentativas no mundo real, mas nenhuma chega perto daquelas mega estruturas da ficção. Dá para pensar em Arcosante, lá no Arizona, ou na cidade de Whittier, no Alasca, onde quase todo mundo vive no mesmo prédio. São mais como experimentos em pequena escala do que cidades verticais de verdade. O que nos leva diretamente à tentativa mais ambiciosa e moderna de transformar esse sonho em realidade, o polêmico projeto The Line, lá na Arábia Saudita. A visão original era um negócio de outro mundo. Uma cidade linear com 170 quilômetros de comprimento, projetada para abrigar 9 milhões de pessoas. Sem carros, sem ruas e sem emissão de gases de efeito estufa. Um conceito realmente de tirar o fôlego. No entanto, a realidade bateu na porta, e bateu com força. Em 2024, o projeto foi drasticamente reduzido, de 170 quilômetros para apenas 2,4. De uma cidade para 9 milhões de pessoas para uma comunidade de menos de 300 mil. É um choque de realidade que mostra o quão difícil é construir o futuro. Então, o que isso tudo nos diz sobre o futuro desses edifícios do tamanho de cidades? A ambição continua lá, firme e forte,
mas a realidade continua sendo um obstáculo bem teimoso. O abismo entre o sonho e a realidade ainda é gigantesco. E os motivos pelos quais as arqueologias continuam, na maior parte, no campo da ficção não são nenhum mistério. Eles se resumem a 3 grandes obstáculos. Os obstáculos são imensos, né? Primeiro, a parte financeira. O custo para construir um negócio desses é astronômico. Depois, a parte estrutural. Os desafios de engenharia são gigantescos. Mas talvez a pergunta mais importante seja a conceitual. Mesmo que a gente pudesse construir uma arqueologia, será que nós, como seres humanos, realmente íamos gostar de viver nela? E essa é a grande questão que fica no ar. Em um mundo cada vez mais populoso e com recursos cada vez mais escassos, a ideia de cidades verticais e eficientes não vai desaparecer tão cedo. Talvez a arqueologia não seja uma fantasia que deu errado, mas sim um destino inevitável que a gente ainda não descobriu como alcançar.